E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Direita Replay. E hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que aflige mais de 70% das famílias brasileiras. Eu estou falando do superendividamento. Nesse vídeo eu vou tratar para vocês sobre a Lei 14.181 de 2021, que foi uma lei criada justamente para resolver essa questão. Essa lei traz algumas questões práticas e eficazes de como você resolver as suas pendências financeiras. Essa lei ainda traz algumas outras questões interessantes sobre a concessão de crédito pelas instituições financeiras para pessoas que estejam negativadas. Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Hoje vou me focar nas dinâmicas de como que você pode estar fazendo para organizar a sua vida financeira e como que você pode estar aí colocando as suas contas em dia junto aos seus credores. Para isso, eu elaborei um material aqui que eu vou estar passando para vocês na explicação, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem o vídeo e vamos lá. Vou começar o compartilhamento de tela com vocês e vamos acompanhando. Vamos lá. Beleza. Pessoal, então, nosso vídeo é sobre a lei contra o superendividamento. Basicamente, nós vamos falar sobre a Lei 14.181 de 2021, que é uma lei de julho desse ano. Ok? Então, assim, o que essa lei tem como objetivo? Ela visa basicamente auxiliar as pessoas a sair do endividamento, garantindo para elas um mínimo básico de subsistência. Para quê? Para não afetar o orçamento familiar, para manter a dignidade da pessoa enquanto ela ainda consegue arcar com as dívidas que ela tem em seu nome. Beleza? Então, basicamente, é uma lei que trata sobre isso. É uma coisa muito discutida há muito tempo, né, que vem trazendo uma grande problemática, tanto para o governo quanto para o comércio, enfim. E agora tem essa solução bacana, é uma solução prática, de fato, e ela é similar, eu poderia dizer que ela é similar a uma mini recuperação judicial, só que para pessoas físicas, né? Vocês vão entender por que eu estou colocando isso quando eu passar na parte processual, a parte de conceitos, como que funciona o plano de pagamento. Aí vocês vão entender por que eu estou brincando dizendo que ela é equivalente a uma mini recuperação judicial. Bom, primeiramente, a lei ela traz um conceito do que é o superendividamento, que no caso é a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, de boa fé, que é uma coisa que eu vou colocar para vocês mais para frente, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, beleza? Então, assim, e a lei coloca uma outra situação importante. Frisa-se, sem comprometer o mínimo existencial nos termos da regulamentação. Só que a lei ela não estabelece o que é o mínimo, certo? Para garantia da subsistência. Então daí fica uma coisa a critério do legislador. A jurisprudência hoje é pacífico o entendimento de que um terço da sua renda ela pode sim ser destinada para o pagamento de dívidas. Existia um entendimento anterior em que os rendimentos de uma pessoa eles seriam impenhoráveis, salários, proventos, enfim, seriam impenhoráveis. Só que com o passar do tempo essa regra ela foi sendo mitigada, ela foi sendo superada e hoje a jurisprudência entende que 30% do faturamento da sua renda mensal ela é passível de estar sendo penhorada para poder fazer o pagamento de dívidas, ok? Então, assim, num primeiro ponto, eu coloco para vocês que pelo menos 30% da sua renda poderia ser destinada para você estar fazendo esse plano de pagamento, salvo se você já tiver esse percentual comprometido com outras responsabilidades, né? Aí tem que analisar caso a caso. Mas enfim, aí a lei coloca o seguinte: quais as dívidas que podem ser negociadas? Bom, vamos começar do básico. A maioria das pessoas hoje tem problemas com cartões de crédito, com crediários, com financiamento de veículos, com água, luz, telefone e parcelas derivadas de várias compras no geral. Então, todas essas parcelas, todas essas dívidas, elas caem aí no caso para colocar no plano de pagamento dos credores. Então, isso é interessante. Mas a lei limita algumas questões. Ela coloca que as dívidas que são derivadas de aquisição de artigos de luxo não podem ser negociadas. Então, por exemplo, vamos supor que você ganha R$ 2.000 por mês, tá? E você compra ali, sei lá, um iPhone de R$ 8.000, R$ 9.000. Poxa, você não precisa disso se você ganha R$ 2.000 por mês, né? É, isso vai ser analisado caso a caso, mas a lei, o que ela traz por enquanto é isso. É artigo de luxo, mas ela não define o que é um artigo de luxo especificamente. Beleza? Então, eu acredito que isso vai cair numa questão subjetiva que o juiz vai ter que analisar caso a caso para verificar o que poderia ou não estar entrando no parcelamento, com base na análise do caso concreto. Beleza? As outras dívidas que não ingressam aí para pagamento seriam também as dívidas derivadas de financiamentos imobiliários, créditos com garantia real, por exemplo, financiamento de imóveis, no qual você dá o próprio imóvel como garantia, e créditos rurais. Tá?
Para você ver aí que, na verdade, eles deram uma ajuda e, ao mesmo tempo, eles puxaram um pouco a sardinha para os bancos, né? Então, se você tem ali uma garantia num contrato, então ali você já fica restringido a não colocar essas negociações aí junto com o plano aí de mini recuperação, digamos assim, né? Então você fica limitado nessa questão. Eu não entendi por que o governo fez isso, mas enfim, né? Vamos analisar e vamos ver como que isso vai se comportar nos próximos meses ou no próximo ano, tá? Como que vai ser a, a discussão jurisprudencial em cima disso. Então, a princípio, o que entra são essas dívidas comuns, cartão de crédito, água, luz, enfim, e o que não pode ser negociado é basicamente financiamento imobiliário, crédito com garantia real e cédula de crédito rural. A lei não fala nada sobre financiamentos de veículos. Então eu achei interessante colocar isso para vocês, tá? Isso não é uma regra de exclusão da lei. Então, se não é proibido, é permitido. Então, agora passando aqui, vamos falar sobre o início do procedimento. A lei ela coloca algumas questões interessantes, que na verdade o consumidor poderia estar buscando os órgãos de proteção e defesa do consumidor, um conciliador credenciado do juízo, enfim. Mas hoje isso atualmente não existe. Tá? Isso vai ser criado provavelmente. Então, assim, não existem conciliadores hoje especializados em fazer a tratativa de negociação no âmbito da lei que a gente está tratando aqui. Então, acredito que o judiciário vai ter que se adaptar com relação a isso. Mas vamos partir do básico. Tá? A lei ela coloca uma situação que é bem interessante e, no caso, a pessoa, o consumidor superendividado, ele pode estar fazendo esse pedido para o juiz instaurar um processo de repactuação de dívidas, beleza? Então, feita o processo de repactuação de dívida, isso você faz por meio de um advogado, ele faz uma petição, ele coloca todos os credores que você está devendo, quais são os valores da dívida, e o mais importante, você tem que fazer um plano de pagamento, tá? Você tem que juntar a documentação que comprova a sua renda e quanto da sua renda você está dispondo para fazer o pagamento dessas obrigações, beleza? Feito isso, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação e nessa audiência todos os credores obrigatoriamente têm que estar presentes, tá? E detalhe, com poderes para transigir. O que é transigir? Transigir é fechar negócio, é apertar a mão e fazer valer, beleza? Então é isso que vocês têm que saber. Agora, uma outra situação, né? E eu considerei como se fosse uma lacuna, né? É, a lei diz que isso poderia ser feito através de órgãos de proteção e defesa do consumidor, como, por exemplo, o PROCON. Tá? O PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Só que o PROCON ele não tem autonomia para obrigar o fornecedor a cumprir um acordo. Ele não tem força para aplicar sanções. Eu digo sanções práticas, igual um juiz. Tá? Não tem a mesma força que um magistrado tem para impor o cumprimento de uma obrigação. Então, eu acredito que, a primeiro ponto, seria mais viável estar ingressando mesmo com essas ações perante o judiciário, até por uma questão de segurança jurídica e maior efetividade, enquanto o legislador não cria dispositivos para serem utilizados pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Beleza? Então agora a parte interessante. Depois que você fez todo o planejamento de pagamento, as parcelas, enfim, e você já calculou quanto você vai poder dispor mensalmente, aí entra uma questão interessante. Qual é o prazo de pagamento que você tem? A lei estipula que você tem até 60 meses para fazer a liquidação de todos os valores que foram feitos no pedido de repactuação de dívida. Tá? Então você tem 5 anos para poder fazer esse pagamento, ressalvado a preservação do mínimo existencial, que é aquilo que eu comentei para vocês. Ok? Então, assim, a lei ela traz algumas penalidades bem pesadas, tá? Especialmente para o fornecedor, para o credor que não comparece no feito, beleza? Então, assim, vamos supor que você tem audiência de conciliação e 2 credores não comparecem, beleza? Se esses credores não comparecem, eles estão sujeitos obrigatoriamente ao plano de pagamento da dívida, beleza? Se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ok? Agora, uma outra situação. O pagamento a esse credor ele tem que ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliatória. Então, o que é o resumo disso? Quem compareceu recebe primeiro. Quem não compareceu é o último a receber. Tá? Então aí tem uma penalidade bem pesada, na verdade é uma sujeição compulsória. Está vinculando o credor que não comparece a aceitar os termos que foram colocados.
Então, isso é uma penalidade bem interessante que eles colocaram aqui. Isso vai trazer seriedade para o procedimento, uma maior força coercitiva depois. Bom, agora, como eu já levantei para vocês, o prazo máximo de pagamento é de 60 meses ou 5 anos, e a primeira parcela você pode estar colocando para o máximo 180 dias, a contar da data da homologação. E o restante do saldo será dividido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Ok? A lei não faz nenhuma menção com relação ao acréscimo de juros. Então, isso acaba sendo uma situação que pode ser negociada caso a caso. Agora, que eu tinha levantado que isso é uma, brincando assim, seria um exemplo de mini recuperação judicial para pessoas físicas. Mas o fato de você fazer esse procedimento pode ocasionar uma insolvência civil? Pessoal, insolvência civil é uma coisa muito pesada de ser feita, até porque ela causa indisponibilidade dos bens, ou seja, você perde muitos direitos com relação ao seu patrimônio. Tá? E não é o caso dessa lei, o que é muito interessante, porque ela não traz esse efeito negativo para o consumidor. Então você pode estar utilizando esse procedimento de recuperação de crédito para fazer a liquidação das suas obrigações de uma maneira muito bacana, porque você não vai ter um ponto negativo sobre esse aspecto, beleza? Então, assim, a lei, considerando que esse instituto ele é muito bom, ele é favorável, ela limitou a utilização dele. Então você só pode usar isso aqui após 2 anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, tá? Sem prejuízo de eventual repactuação. Então, se você liquidou a última parcela, só dali 2 anos é que você vai poder fazer um novo procedimento desse de repactuação de dívidas. Ok? No final das contas, isso vale a pena para o consumidor? Pessoal, sim, vale a pena. A questão é que é o seguinte: tudo que é feito para agregar uma posição social melhor, que é feito para você resolver essa situação econômica, é uma situação aceitável. A lei ela veio para beneficiar o consumidor e trazer uma resolução de uma questão muito complicada que já vem se alastrando há várias décadas, que é o endividamento. Então, se você está procurando uma maneira de resolver as suas dívidas com operadores de cartão de crédito, telefonia, enfim, entre outras dívidas de consumo, incluindo financiamentos de veículos, você pode estar aí se socorrendo à Lei 14.181 para estar resolvendo o teu problema. Beleza? Pessoal, eu vou fazer um outro vídeo na sequência sobre a questão da concessão de crédito para negativados, tá? É uma questão um pouco mais extensa, ela é mais complexa. Vou fazer um vídeo bem interessante sobre isso. Mas por hora é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curta o vídeo, ativa o sininho das notificações, porque assim eu fico sabendo se vocês estão gostando realmente do material, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas redes sociais e muito obrigado pela audiência. Fiquem ligados para os próximos vídeos do Direito a Replay. Obrigado, pessoal. Até mais.